Uhum. Estamos aqui. Estamos aqui com Michel Munhoz. Michel é uma figura que a gente se encontrou numa feira gráfica na Marquise. Marquise Te lembra 51, disso? É, me lembro, lá no vestiário. sim, sim. Tava um calor descomunal aquela tarde, né? Ah, Como tava quente aquela tarde, Jesus amado. E calor aí, tórrido. tava medonho. Aí ficamos Hum. conversando e tal, parará, e aí Michel, mais ou menos da mesma geração que eu e tal, frequentava os mesmos lugares, Oswaldo Aranha ali, tinha alguns conhecidos em comum, coisa que é normal também, porque Porto Alegre é desse tamanho, Mas, né? E exatamente. o Michel, ele participou do 26º Feirão das HQs, ali no Disco Bar. Levou seus produtos, levou umas camisetas bacanas, que a gente vai falar depois, daqui a pouquinho. E deu para ver que o forte é a ilustração. O cara tem um traço maravilhoso. E a iniciativa de fazer essas lives, Michel, é fazer com que o mercado siga rodando, siga girando, né? Sim, O pessoal está meio sim. parado agora. Hoje a gente completa, por exemplo, eu completo hoje 40 dias de reclusão, né? Sou dos grupos de risco, aquela coisa toda. Mas Sim, assim, estou fazendo mais para dar espaço para os artistas divulgarem seu trabalho, não só para agora, mas daqui a pouquinho, daqui a pouco termina essa pandemia sim. e vocês precisam vender, precisam mostrar o trabalho. Eu fico muito faceiro que tu Claro. tenha topado fazer essa live agora, nessa sexta-noite. Muito obrigado. Te agradeço, Christian. É muito bom estar conversando contigo. Que nem tu falaste, a gente se encontrou aquela vez no vestiário e de cara a gente se reconheceu em vários aspectos, assim, né? E depois tu me convidou para aquela exposição lá no Disco Bar, né? No Perão de lá. É uma pena não ter participado demais, cara. Meio que uma vergonha para mim, assim. Gostaria e quero. Não, porque tu me convida e eu, tipo assim, tô. Próximo feirão e tal, né, aí aparece alguma coisa, tipo assim, uma mudança de cidade para me Uhum. fazer, assim, né? A última vez, assim, eu tava me mudando de casa, né, que tu me convidou e eu, cara, eu tô me mudando justamente ali, agora em maio, ia ter o feirão, mas o mundo parou, né? Sim, sim. E, e quando voltar, estamos às ordens aí, né? Estamos na área aí, vamos participar. Estou muito, muito afim, assim, porque tua, esse teu trabalho, além de divulgação, ele é um trabalho de fomentação, né, cara? De difusão também, né? A gente já Sim, sim. fica conhecendo outros trabalhos, outros artistas, gente nova, né? Foi o exemplo lá da vez que eu participei lá no disco, né? Eu conheci alguns trabalhos bem legais, assim, e fui de atrás e pesquisei. Isso é muito bom. Isso é uma, puxa, é um trabalho louvável, assim. Obrigado. Michel, o que que tu trouxe para mostrar para a gente hoje, que tu tem para vender, assim, ponta entrega, ou que as pessoas possam encomendar? Mostra aí. Então, cara, eu tô um pouco antes da Páscoa, assim, eu entrei nessa pira da quarentena e comecei, tipo, pô, tô com papel, tô com tintas, tô com material todo aqui, né? E comecei a Uhum. pintar, tipo, a fazer uma ilustração por semana, assim. Então eu estou trabalhando praticamente com acrílico, um tipo de pintura que eu estou fazendo, assim, de ilustração, é uma coisa bem rápida, meio que aparece instantaneamente, assim, as ideias ocorrem. E, cara, quando vê, eu tô 6 horas em cima da prancha de desenho, não parei. E tem alguma coisa pronta aqui. Deixa eu ver que eu peguei aqui umas coisas aqui. Vou mostrar aí. Tá? Conseguindo ver? Sim, tem um animal ali, um.
chegar mais de trás, vai pegar a luz aqui de cima. Aí, E sim. uma ilustração meio nessa vibe do Armagedon, né? Essa coisa singela, né? Do fim do mundo. Isso, uma coisa meio conflito de egos, assim, né? Uhum. Então, pegar uma, pegar uma outra aqui, que eu fiz aqui mais ou menos um estudo de fisionomia. Tem Uhum. um buraco ali no meio da costão do cara, porque a água foi mais forte Que o que a papel. tinta, né? Sim, sim. Cara, isso aqui era um papel que apareceu aqui, eu tive que pegar meio que as pressas, uma gramatura bem fina, Hum, tipo 90 gramas. sim, Não se deve fazer isso, viu? sim. Não aguenta, né? Não aguenta Mas tirar. pintou, não aguenta, não aguenta. Porque eu trabalho com gramatura, sempre gramatura maior, para pintar com aquarela ou acrílico. 120 gramas canson até 240, papel Uhum. cartão, essas coisas assim, né? Que aí tu pode carregar Aqui com temos bastante tinta e com bastante técnica. ah, bastante tinta e água, e espalhar bastante água que o papel absorve, né? Tem alguma coisa aqui relativa à Páscoa, né? Mas o que aí? Uma coisa meio culpa cristã, assim, bateu no dia e eu fiz, né? Tive que botar no papel. Sim, sim. Tu tá falando e tá mostrando essas Mas, produções novas aí, atuais. Tu tem bastante disso, sim, assim, do que tá rolando no teu momento, né? exatamente. Uma coisa meio terror, assim. Uhum. Inclusive essas ilustrações, cara, eu tô fazendo e dando. Botei um título chamado Rabiscos para o Ano da Peste. Eu Olha. peguei, eu peguei e chupinhei do livro do Daniel Defoe, que é o Diário do Ano da Peste, né? Que é maravilhoso e tem que ser lido. Justamente nessa época é interessante ler esse livro, porque ele é muito bom e conta da Sim, história da peste negra, claro, que ele claro. foi meio que um repórter. Ele foi meio Nelson Rubens, assim, na época da peste negra, assim. E esse é o mais recente que eu fiz. Sim. Esse E tá, também é uma temática meio bíblica, assim. esse tá bonito aí. Maria Madalena e os seus demônios, seus 7 demônios e tal. É uma, Sim. uma história que eu já queria ter dado, assim. Também foi. Essas peças aqui foram as últimas que eu fiz, assim, nas últimas 4 semanas, assim. Essas peças, elas vão se transformar em quê? Vai botar essa tua Cara, arte em print, em cópias, em camiseta? Qual é que é é, a tua ideia? a minha ideia principal agora é pegar elas e printar elas, tirar uns prints para ver como é que elas vão ficar Uhum, numa impressão digital final, assim, né? uhum, Porque eu gosto muito assim, eu gosto muito da reação desse tipo de imagem em digital. uhum. Vira bem. O ano passado eu fiz uma exposição na Casa Obscura aqui aqui em Porto Alegre, No Bonfim ali, na né? Garibaldi, um Isso. lugar muito legal. Isso no Bonfim, que eu fiz mais ou menos uns 25, 30 prints, assim, e deu um bom resultado, assim. Mas, tô, tô querendo e vou fazer. Mais para frente eu vou botar essas peças à venda também. Vou fazer uma chamada no Instagram e vou colocar, assim, porque eu já tenho muita coisa, né? Tenho muita coisa produzida, assim. Tem muita coisa que não tá aqui comigo, porque eu tô na casa da minha mãe, né? Sim, Eu sim. tenho na minha casa em Cachoeirinha, que eu moro em Cachoeirinha. Então, tenho pastas e pastas de trabalho, assim. E são outras ilustrações de outras épocas, assim. Tem a mesma temática, tem a mesma pegada. Eu acredito que agora eu tô dando uma melhorada, assim, na técnica. Tá bem interessante, porque eu tô meio que inventando umas tintas, assim. Tô criando alguma coisa nesse no esquema de matéria-prima, assim, de insumo, né, para pintura. Uhum. Experimentando os pincéis, cortando, fazendo umas experiências, assim. E tá ficando bem legal, assim. Tá bem do jeito que eu quero. Para. Mas essa daqui eu tô pensando seriamente em já jogar
mais para frente botar para vender, alguma coisa para vender, sim. Tá? Para quem não sabe, o Michel ele participou de um power trio do underground musical Gaudério, que foi o Dumb Laser E, Vampires. Né? exatamente, E, exato. e aquela estética Bateria. visual de vocês e as capas, a identidade visual da banda, tudo aquilo, como é que funcionava aquilo? Sim. Não, aquilo, a identidade visual, os responsáveis eram o Ronaldo, né? O Ronaldo, vocal e guitarra, e a Francisca, guitarrista. Eles tinham já uma ideia já bem certa da banda, assim, uma ideia bem que eles tinham desenvolvido já há algum tempo. Né? Uhum. Eu fiz algumas colaborações, assim, fazia alguns desenhos, assim. A primeira versão da Dan Laser Vampires era com outro baterista, não Uhum. comigo, né? Então eu fiquei fã da banda, assim, antes de entrar na banda. Porque o Ronaldo e a Francisca são da nossa galera, assim, da época de Sim, fanzine, da época de imprensa alternativa. Então eles fizeram a coisa bem do it yourself, assim. bem Fizeram o roots. CD, eles pensaram. Exatamente, fizeram um fanzine e com todo aquele layout, assim. Eles tinham esse controle total do layout, assim, era bem legal, assim. Eu fiz algumas ilustrações, alguns cartazes, mas na maioria, assim, a grande maioria, quase tudo era com eles, assim. Né? A Francisca que Os quase foi figurinos no da. Feirão, sabia? Pô, que legal, cara. Eu conheci ela Que num legal. evento lá no Santander Cultural. Já ela estava lá com umas Sim. ilustrações. Eu comprei um Robert Smith dela. Minha esposa comprou, Uau. acho que uma Aham. Silksy, uma coisa assim. E aí ficamos naquele. Sim. Foi, não foi? Aí eles viajaram, se mudaram de cidade e não rolou. Mas baita artista, bah, pelo amor de Deus. Desenha muito. Conheci Francisco e Ronaldo nos anos 90 ainda, no tempo Hum, da revista Mercado Negro, cara, sabe? Tipo o Grupo Gárgula hum, e mais alguns sim. amigos em comum. Assim. A gente participou de umas exposições em alguns ateliês em Porto Alegre. Francisca levava as ilustrações dela, o Ronaldo também tinha um trabalho já bem legal, assim. O Ronaldo é um roteirista primoroso, assim, sabe? Ele tem uma HQ, cara, para sair a qualquer momento, assim, com mais de 200 páginas. Isso está Eita, engavetado, mas vai sair. não tem que dizer Promete isso aí. que um dia sai. Oi? Tem que desengavetar isso aí, não pode ficar É. guardado. Mas vai. Esse- já tá meio que. Essa pandemia deu uma segurada, assim, em tudo, né? É, Vai. é. Depois disso daí, acredito que vai sair tranquilamente, eu acho. E é muito Assim, legal eu essa vi. história, uma história que Hum, ele fez, assim, que é, meu, é um épico, assim, eu acho que eu vi isso em mãos, assim, e ela saiu ela saiu dessa história dele aí, na verdade, né? The hum. Leader Vampires era uma banda na história em quadrinhos meio fictícia, assim, né? E tu não tem E vontade de aí, fazer alguma narrativa visual maior, assim? Não digo quadrinho, mas um livro ilustrado com as tuas artes contando uma certa história. olha, cara, é uma ideia. Uhum. Tem que ter uma certa paciência para fazer isso. Porque eu já fiz história, alguns quadrinhos. Como é que eu vou te dizer, meu? Eu gosto de ler um livro, pegar uma Uhum. letra, uma crônica, um poema e o desafio é quadrinizar aquilo ali. Tipo assim, que tenha que tenha versos, que tenha uma métrica diferente, diferente Uhum. daquele esquema roteiro. Fulano falou Uhum. isso, ciclano agora, contra prolongé, sabe aquela Uhum. coisa storyboard. Não, eu tenho uma história em quadrinho, cara, que tá no meu perfil do Instagram, que é uma Uhum. adaptação de uma crônica do Mário Quintana. Então deu Uhum. 4 páginas. E é mais ou menos isso que nesse sentido que eu me movimento. Eu não passo de 4, 5 páginas, assim. Eu gosto da coisa rapidinha, direta. Sintético. Sim. É interessante. Até Não, ilustração para eu livro. penso assim até numa espécie de um artbook mostrando a evolução do teu trabalho ao longo do tempo, Sim, sim, alguma coisa sim, assim.
Certo, certo. Tenho bastante material para isso. Tenho bastante material. Isso é interessante. Vamos conversar sobre É isso. porque eu tenho. Legal! Porque eu tenho tudo cronológico, cara. Eu sou chato nisso, sabe? Eu tenho tudo, porra, desde os anos 80, os rabiscos dos anos 80 até esses últimos aqui, tá tudo separado, assim. Não, e é importante, porque geralmente os artistas eles não dão muita bola para isso, né? Eles ficam assim, naquele Sim. começo que eu era ruim, eu não vou guardar, eu tenho vergonha, não, tem que guardar. Não, Tu não chegou hoje sem ter passado lá por trás, né? É todo um. tá, ter feito aquele caminho. Eu acho isso fantástico, cara. Eu acho. Eu queria falar contigo agora sobre as tuas artes e teu trabalho de impressão em tecido, Ah, sim. Então, que eu eu também tenho trabalho com aqui. serigrafia. Deixa eu Uhum. mostrar aqui, porque eu sempre mostro as coisas que eu Vai lá, tenho vai lá. de quem está por aqui. Olha só. Sim. Aí, ó. Ah, Feirão do HQ. Exatamente. Essa aqui Bacana. é uma camisa, foram um kit com três camisetas que o Michel fez do Feirão dos HQs. Qualidade qualidade de impressão maravilhosa e a qualidade do tecido Legal. também. E eu já vi isso, esse cuidado dele lá quando ele levou o material do Disco Bar. Ele fazia um trabalho de camisetas com pôster de turnês antigas, uma maneira de eternizar aqueles momentos bacanas daquelas bandas que esse pessoal alternativo, que nem eu, ele, gosta. Fala um pouquinho sobre isso. Vai retomar isso? Como é que funciona? Então, eu com essa parada agora, o comércio, inclusive o comércio de tecido fechou também, as Hum, fábricas fecharam, agora estão retomando produção. E mas agora já estou começando a receber orçamentos, trabalhando de novo. Comecei de novo agora essa semana a agendar trabalho e uhum, serviço. Eu tenho um perfil diferente também, sim. que é um perfil da minha marca de serigrafia, de camisetas, que é In Extremis Art Silk, que também está no Instagram. Ali o que eu faço? Ali eu faço trabalho com estampas de bandas, coisas que eu curto, assim, que eu gosto, assim, que é um universo mais underground, é uma coisa mais para voltado para o público Sim. alternativo. Mas como é que eu vou fazer uma coisa assim que unisse som, visual, uma coisa de, né, mais junto com o grafismo, assim. Pô, pegar os pôsteres, os cartazes das bandas, assim, uma coisa diferenciada, buscar num banco de imagens isso tudo, converter para um formato que dê para imprimir num fotolito e gravar telas e fazer esse tipo de serigrafia e não ficar simplesmente girando isso como um merchandising, Uhum. sabe, comum de banda, assim, é algo diferenciado, assim, sabe. Então, eu tenho trabalhado bastante, tem uma clientela legal, assim, tem um pessoal que reconhece bem esse tipo de comunicação, assim, esse tipo de grafismo, assim, de serigrafia, e alguma coisa também autoral nesse pacotão, assim, que eu tô agora, tô começando a retomar também algumas ilustrações, assim. É que eu também não posso me atrapalhar muito, assim, né? Eu tenho que dar vazão uma coisa ou para outra, Claro. né? Assim, aquela vez lá no bar, lá no disco, eu levei artes minhas que estavam impressas em camisetas, umas ilustrações e tal, que na verdade foram testes que eu fiz quando comecei a imprimir serigrafia. Porque eu trabalhei muito tempo no setor gráfico, Hum. né? Em indústria gráfica. Então eu saí com uma experiência legal, assim, de pegar e poder montar, assim, do zero uma serigrafia legal. Só consegui os insumos, consegui o material. E tenho feito isso muito. E agora eu vou retomando a produção. De repente até a serigrafia no papel também vou começar a fazer alguma coisa. É certo, acho que vou fazer mesmo. Transportar para algumas ilustrações, fazer um crossover, assim, de tinta acrílica com tinta serigráfica, com tela, com serigrafia,
para começar a experimentar alguma coisa nesse sentido. Mas estou retomando a serigrafia agora, legal. A ideia assim, é mostrar que nesse período que o pessoal, que o mundo está parado, os artistas estão produzindo. Então tu mostrou ali o que tu fez Sim, nos últimos dias. Falamos também sobre sim. a teu trabalho com tecido, que daqui a pouco as pessoas podem precisar de alguma camiseta para o seu Exato. evento, para sua marca, alguma coisa. Fala com o Michel que ele é um cara que assim, ele preza pela qualidade. Eu estou usando essas camisetas já fazem 2 anos, elas estão inteiríssimas e a estampa Exato, me não lembro. descolou, Não, não não, não, não. está intacto, está intacto, né? Michel, a gente já está meio que encaminhando pro a gente já está meio que encaminhando para o final a nossa live. Uhum, Eu que queria pena. que tu deixasse os teus contatos para as pessoas, onde é que as pessoas podem te achar para Sim. encomendar os prints dessas tuas artes bacanas, ou trabalho em tecido, ou algum outro tipo de encomenda. Onde é que tu anda pelas redes sociais aí? Cara, eu tenho o perfil assim das ilustrações, dos desenhos, ilustrações, pinturas. Eu tenho no meu perfil pessoal, né, que é Michel underline Munhoz, e tem o perfil das camisetas, que é arroba inextremis artsilk. Inextremis, como tudo junto, artsilk. No Facebook, assim, eu não sou muito andarilho do Facebook, Uhum. mas tem um perfil lá também da Inextremis Artsilk, também, no Facebook, que agora também prometo dar uma retomada, dar uma movimentada, assim. Mas querendo falar comigo, fala pelo meu perfil pessoal mesmo, arroba Michel Munhoz. É verdade. Michel, Michel, quero te agradecer muito a tua presença aqui nessa live. Eu vou editar ela. Eu falo também para ti, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Ela vai estar disponível no Sim. canal do YouTube do Feirão dos HQs. Então, até a máxima lá, pelo meio da próxima semana, eu já edito, pego o som, faço uma coisinha bacaninha. Muito obrigado por tudo. Segue Te fazendo o agradeço, eu que te teu, agradeço. teu baita trabalho. E Obrigado. agradeço a audiência de vocês aí, pessoal. Fiquem bem, cuidem das pessoas, fiquem em casa. Tchau. Fique em casa.